Prepare-se para uma aventura que atravessa continentes e gerações em busca de um dos maiores mistérios da humanidade. Apertem os cintos, porque a história de Indiana Jones e a Última Cruzada começa de um jeito que você nem imagina. No deserto do sudoeste americano, em 1912, um grupo de escoteiros, liderado pelo jovem e curioso Indiana Jones, explora antigas ruínas. Enquanto a maioria dos garotos se distrai, Indy e seu amigo Herman se aventuram por passagens escuras. Lá, eles flagram um grupo de homens, incluindo um com um chapéu fedora familiar, desenterrando um artefato brilhante, a lendária Cruz de Coronado. O jovem Indy, com seu senso inato de justiça e paixão pela arqueologia, sabe que aquele tesouro pertence a um museu. Ele manda Herman buscar ajuda e, sozinho, decide recuperar a cruz. A partir daí, começa uma perseguição eletrizante. Indy salta para seu cavalo, mas os ladrões o seguem em carros e caminhões. A fuga o leva a um trem de circo, onde ele se esconde em vagões cheios de répteis, um vislumbre do seu futuro medo de cobras. Ele enfrenta um rinoceronte furioso e até um leão, aprendendo a usar um chicote no processo, o que lhe rende uma cicatriz permanente no queixo. No final, o homem do fedora, um ladrão experiente, o encurrala. Embora recupere a cruz, ele reconhece a coragem do garoto e, em um gesto de respeito, coloca seu próprio fedora na cabeça de Indy. Anos se passam, e o jovem escoteiro se tornou o renomado professor Indiana Jones, um arqueólogo que divide seu tempo entre salas de aula e perigosas expedições. Em uma noite chuvosa de 1938, na costa portuguesa, ele está mais uma vez lutando contra o tempo e contra o mesmo homem, agora mais velho, pela posse da Cruz de Coronado. Após uma batalha intensa em um navio em meio a uma tempestade, que culmina em uma explosão espetacular, Indy finalmente recupera a cruz e a leva para o museu, onde ela realmente pertence. De volta à sua rotina acadêmica, Indy é convocado por um misterioso e poderoso milionário, Walter Donovan. Donovan revela ter encontrado uma tábua de pedra com uma inscrição antiga que aponta para a localização do Santo Graal. O cálice que, segundo a lenda, foi usado por Cristo na última ceia e concede a vida eterna. Ele explica que o líder de sua expedição desapareceu misteriosamente, levando consigo todas as suas pesquisas e anotações. Para a surpresa de Indy, Donovan revela que o desaparecido é ninguém menos que seu pai, o professor Henry Jones Sr., um obcecado e recluso estudioso do Graal que dedicou a vida inteira a essa busca. Preocupado, Indy e seu amigo Marcus Brody correm para a casa de Henry, encontrando-a completamente revirada. Lá, Indy descobre que o diário de seu pai, um compêndio de todas as suas pesquisas, foi enviado a ele pelo correio como precaução. Com o diário em mãos e sabendo que seu pai foi visto pela última vez em Veneza, Indy convence Marcus a ir para Iskenderun, na República de Hatay, para se encontrar com o contato deles, Sala, levando o mapa do diário enquanto ele próprio segue para a Itália. Em Veneza, Indy conhece a bela e inteligente doutora Elsa Schneider, uma colega austríaca de seu pai. Juntos, eles exploram uma antiga biblioteca, que na verdade era uma igreja convertida, o último lugar onde Henry Jones foi visto. Usando as anotações do diário e os números romanos dos vitrais do local, Indy decifra a localização de uma tumba secreta sob o piso da biblioteca. Eles descem para as catacumbas, um labirinto escuro e úmido, infestado por uma maré de ratos, onde encontram o túmulo de um cavaleiro da Primeira Cruzada. O escudo do cavaleiro contém uma segunda pista, uma réplica perfeita da inscrição da tábua de Donovan, que, quando sobreposta ao mapa no diário, completa a rota para o Graal. Mas a alegria dura pouco. Kazim, o líder de um grupo secreto conhecido como a Irmandade da Espada Cruciforme, Guardiões do Graal, incendeia as catacumbas derramando petróleo. Indy e Elsa escapam por pouco, mergulhando sob um caixão para evitar as chamas. Uma perseguição de lanchas pelos canais de Veneza se segue, e Indy confronta Kazim, que antes de ser gravemente ferido, revela que seu pai não está em Veneza, mas sim sendo mantido refém no castelo de Brunwald, na fronteira austro-alemã. Indy e Elsa
chegam ao imponente castelo, onde Indy se disfarça de mordomo escocês e se infiltra. Ele encontra seu pai, Henry Jones Sr., que, para sua surpresa, o ataca com um vaso, confundindo-o com um dos captores nazistas. Pai e filho, com suas personalidades conflitantes e uma relação distante, se reencontram em meio a uma discussão sobre o diário e a obsessão de Henry pelo Graal. O momento de reunião é interrompido quando se revela que Elsa é, na verdade, uma agente nazista trabalhando para Donovan, que também está no castelo. Ela rouba o diário de Indy, entregando-o ao coronel Vogel. Donovan, agora revelado como um colaborador dos nazistas, expõe seu plano de usar o Graal para obter a imortalidade. Indy e Henry são amarrados, mas conseguem escapar de uma sala em chamas usando uma lareira giratória secreta que os leva a uma sala de rádio. Eles fogem do castelo em uma motocicleta com sidecar, com dezenas de soldados nazistas em seu encalço. Durante a perseguição, Henry insiste que eles devem ir a Berlim para recuperar o diário, que contém informações cruciais sobre os 3 desafios mortais que protegem o Graal. Indy, furioso com a obsessão do pai, é repreendido por ele, que o lembra da importância de sua busca contra o mal. Em Berlim, em meio a uma queima de livros nazista, Indy, disfarçado de oficial alemão, recupera o diário de Elsa. Em um momento surreal, ele esbarra no próprio Adolf Hitler, que, pensando se tratar de um pedido de fã, autografa o diário. Pai e filho tentam escapar em um Zeppelin, mas são descobertos pelo coronel Vogel. Em um golpe rápido, Indy consegue desarmá-lo e jogá-lo para fora da aeronave através de uma janela de bagagens. Eles então fogem em um biplano acoplado ao Zeppelin. Durante uma perseguição aérea com caças alemães, Henry, acidentalmente, atira na própria cauda do avião com a metralhadora traseira. Eles fazem um pouso forçado e, em uma manobra genial, Henry assusta uma revoada de gaivotas com seu guarda-chuva, fazendo-as voar diretamente contra um dos caças, que explode ao colidir com os pássaros. Finalmente, Indy, Henry e Salah se reencontram em Iskenderun, onde descobrem que Marcus foi capturado. Marcus, sendo um péssimo mentiroso, revela que Donovan e os nazistas, agora com o mapa completo, estão a caminho do Cânion da Lua Crescente. Em uma corrida contra o tempo, Indy, Henry e Salah partem para resgatar Marcus e impedir que o Graal caia nas mãos erradas. No deserto, a caravana de Donovan, incluindo um tanque de guerra imponente, é atacada pela Irmandade da Espada Cruciforme, liderada por Kazin. A batalha é feroz. E Kazin é mortalmente ferido, mas não sem antes alertar sobre o perigo do Graal para os impuros. Indy, em uma sequência de tirar o fôlego, consegue desabilitar o tanque e resgatar seu pai e Marcus, que estavam presos lá dentro. Em um momento de desespero, o tanque cai de um penhasco e Henry, pensando ter perdido Indy, expressa seu profundo amor pelo filho. Indy, ileso, aparece e os dois compartilham um abraço emocionante, um raro momento de conexão entre eles. Eles chegam ao Templo do Graal, uma estrutura espetacular, esculpida na rocha do Cânion. Lá dentro, encontram os restos de soldados que sucumbiram às armadilhas mortais. Os nazistas, liderados por Donovan e Vogel, os cercam. Donovan, para forçar Indy a agir, atira covardemente em Henry, deixando-o gravemente ferido. Com seu pai em perigo de vida, Indy é obrigado a enfrentar os 3 desafios para alcançar o Graal e salvá-lo. O primeiro desafio, o sopro de Deus, é superado quando Indy se lembra que o homem penitente se ajoelha e se abaixa a tempo de evitar lâminas giratórias. O segundo, a palavra de Deus, exige que ele pise nas letras corretas do nome de Deus em latim e Jeová, evitando que as pedras desabem sob seus pés. O terceiro, o caminho de Deus, é um salto de fé sobre um abismo aparentemente intransponível, que revela uma ponte invisível, perfeitamente camuflada com a rocha. Indy finalmente chega à Câmara do Graal, onde encontra o Cavaleiro Guardião, um cruzado idoso que protege o cálice há 700 anos. Donovan e Elsa o seguem. O Cavaleiro adverte que é preciso escolher com sabedoria, pois o Graal verdadeiro concede a vida, mas o falso atira. Elsa, seduzida pelo luxo e pelo poder,
escolhe um cálice de ouro cravejado de joias para Donovan. Ele bebe dele e, em segundos, envelhece horrivelmente e se desfaz em pó. Indy, então, lembrando-se que Jesus era um carpinteiro, escolhe um simples copo de barro. Ele bebe e sente suas feridas curarem, provando que escolheu sabiamente. O cavaleiro o adverte que o Graal não pode cruzar o grande selo na entrada do templo, pois seu poder está ligado àquele lugar. Indy retorna e usa a água do Graal para curar a ferida mortal de seu pai. Mas Elsa, obcecada pelo poder do artefato, pega o Graal e tenta atravessar o grande selo. O chão do templo começa a rachar e um terremoto se inicia. Ela despenca em uma fissura no abismo. Indy tenta salvá-la, segurando sua mão, mas ela prioriza o cálice, esticando o braço livre para alcançá-lo em vez de se segurar em Indy. Sua luva escorrega e ela cai para a morte. O próprio Indy quase é levado pela mesma tentação. Mas Henry, em um momento crucial, o chama de Indiana, pela primeira vez, e o convence a deixar ir o Graal, salvando a vida de seu filho. O templo desaba, e Indy, Henry, Salah e Marcus escapam por pouco. Do lado de fora, Henry reflete sobre sua iluminação, e finalmente revela que o nome verdadeiro de Indy é Henry Jones Jr., e que Indiana era o nome do cachorro da família. Marcus, como sempre, se perde, mas Indy e seu pai, agora mais próximos do que nunca, cavalgam juntos em direção ao pôr do sol, prontos para a próxima aventura. E essa foi a incrível jornada de Indiana Jones e a Última Cruzada. Se você curtiu essa história cheia de ação, mistério e emoção, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos resumos e compartilhar com seus amigos que também amam cinema. Até a próxima!